Se você é católico, você sabe que uma das devoções mais caras ao católico, a nossa devoção cristã, é rezar pelos mortos, rezar pelas almas dos falecidos, para que eles alcancem o mais rápido possível a misericórdia de Deus, possam entrar no céu, possam sair do purgatório, possam encontrar a salvação. E muitas vezes essa doutrina não é bem entendida sobre um aspecto. Até que ponto ou até quando eu posso rezar de fato por uma alma que faleceu, por uma pessoa que faleceu? Então esse assunto é bem interessante, tendo em vista que nós estamos vivendo um tempo em que, infelizmente, por causa de uma pandemia, nós temos perdido pessoas que nos são caras. Perdemos recentemente um grande bispo, um grande pastor. Isso gerou uma comoção nacional, onde os católicos do Brasil inteiro manifestaram a sua dor, a sua tristeza pela partida de Dom Henrique Soares, o grande bispo. E essa partida de Dom Henrique nos fez pensar sobre isso, sobre a nossa oração por aqueles que faleceram. E hoje eu vou explicar essa questão para você, porque é muito importante, visto que todos nós, uma hora ou outra na nossa vida, devemos rezar por alguém. Seja um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, às vezes um pai, uma mãe, dependendo da sua idade, dependendo da sua situação, às vezes um tio, enfim. Sempre há alguém que, da nossa família, ou alguém que nós amamos muito, um amigo, alguém que foi companheiro nosso, da igreja, do grupo, que faleceu e que nós somos convidados a rezar, a mandar celebrar missas, a fazer as nossas devoções, visitar o cemitério, oferecer indulgência. Mas até que ponto nós devemos rezar por eles? E é este o assunto deste vídeo. Se você está interessado, se você gostou, peço que me acompanhe até o fim, deixe o seu like preventivo. É muito importante nós evitarmos dois extremos neste assunto. O primeiro extremo é aquele que nós ouvimos quando se morre uma pessoa muito boa, uma pessoa que nós consideramos muito virtuosa, como foi o caso de Dom Henrique Soares, ou o caso de outras pessoas que nós conhecemos que, para nós, são pessoas muito virtuosas, são pessoas que nós consideramos como santas, pessoas maravilhosas. As virtudes daquela pessoa que nós admiramos tanto nos faz pensar o quanto ela foi santa. Logo, aquela pessoa já está no céu, já está diante de Deus. E isso acontece às vezes não com pessoas virtuosas, então eu dizer fulano já está no céu, fulano já está vendo a Deus, mas às vezes com pessoas que nós amamos ou com pessoas da nossa família ou com alguém que a gente quer consolar. Então faleceu um marido, uma esposa, um filho, um pai, e a gente, para consolar o amigo, a gente diz, não, fica tranquilo, fulano já está na presença de Deus. Olha, esse é um erro perigoso. Isso é um erro perigoso e eu peço humildemente que você não faça isso comigo. Se eu chegar a falecer, você não diga e não faça isso comigo. Porque você não sabe, nós não sabemos quando uma pessoa está na presença de Deus. Nós não sabemos quanto de pecado venial aquela pessoa precisa ainda purificar antes de vir a Deus. Claro, se a pessoa morre em pecado mortal sem arrependimento, não há mais o que purificar. Mas se a pessoa não tem pecados graves, é uma pessoa boa, aparentemente já estaria no céu, mas os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Na hora da morte entra a justiça divina. Enquanto na nossa vida inteira está valendo a misericórdia, a partir do momento da morte entra a justiça, aonde Deus vai nos dar a recompensa por nossas boas obras, mas o castigo pelas nossas infidelidades. E aqui é que entra a importância de nós nunca, jamais, em momento algum, deixarmos de rezar por uma pessoa, por melhor que ela seja. E muito menos dizer que a pessoa está no céu só porque a gente gostava dela.
só porque era uma pessoa boa, porque era uma pessoa simpática. Não são simpáticos que herdarão o reino dos céus. Não são as pessoas agradáveis que herdarão o reino dos céus. São as pessoas fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Fiéis a Deus, que serviram a Deus com fidelidade, com amor durante toda a sua vida. Mas mesmo que nós conheçamos uma pessoa que serviu a Deus com fidelidade, que morreu santamente, que até recebeu os sacramentos na hora da morte, recebeu a extrema-unção, recebeu a Eucaristia, recebeu a absolvição, reze por aquela pessoa. Padre, até quando eu devo rezar por esta pessoa? Até que a igreja declare que ela seja santa, canonizada. Enquanto a igreja não disser que aquela pessoa é santa, você continue rezando, provavelmente até o fim da sua vida. E depois que a igreja declarar que aquela pessoa é santa, ou seja, ela certamente está no céu, então você continua rezando, agora não mais para que a pessoa saia do purgatório, mas para que aquela pessoa possa interceder por você, para que você também vá para o céu o mais rápido possível. Então nunca, nunca, jamais deixe de rezar por uma pessoa. Sempre mande celebrar missas por ela, faça sacrifícios pela sua alma. É um ato de caridade que Deus se agrada muito, muito. Isso é muito importante. Repito, não somos nós que dizemos que uma pessoa está no céu, mas é a Santa Igreja que confirma que a pessoa está no céu. Olha que eu usei o verbo confirmar. Ela confirma, porque quem diz é Deus. E de que forma Deus diz que a pessoa está no céu? Através de um milagre. Para uma canonização, para uma beatificação, é necessário um milagre pela intercessão daquela pessoa. Então, se você quer que alguém seja beatificado, canonizado, que a igreja reconheça as virtudes heróicas daquela pessoa, a santidade de vida e que realmente Deus está derramando graças para provar a santidade daquela pessoa, então peça a intercessão dela de modo privado, se ela não é um beato, se ela não é um santo, você pode pedir de modo privado a intercessão daquela pessoa. Mas nunca deixe de rezar pela alma de uma pessoa até o fim da sua vida, ok? O outro extremo é muito importante também que você evite, e aqui talvez seja mais difícil você aceitar. É aquele extremo que diz que eu não vou mais rezar por alguém que morreu em pecado mortal, era comunista, era ateu, então não adianta rezar. Aqui nós entramos em um outro mistério, que é o mistério da misericórdia divina. Eu falei que após a morte há a justiça, mas nós não sabemos o que acontece na hora da morte. Nós não sabemos que graças Deus pode derramar ou o que acontece com a alma naquele instante. Veja que a igreja, em nenhum momento da sua história, não existe uma declaração de que alguém esteja no inferno. Até mesmo Judas Iscariotes, que na Bíblia fala sempre como o traidor, etc., etc., não existe uma declaração oficial da igreja, Judas está no inferno. É claro que nós acreditamos que ele está no inferno, assim como Lutero, mas não existe uma declaração oficial da igreja que pessoas como Judas ou como Lutero, que foi outro Judas, está também no inferno. Então ninguém pode garantir com certeza absoluta que alguém está no inferno. Tirando esses casos que eu falei, que são extremos, mas você pode ter alguém da sua família, alguém que você conheceu, que faleceu de forma trágica. É óbvio que as razões para que a gente possa acreditar que aquela pessoa foi condenada são muitas. O que eu digo é não desesperar. E eu vou dar um exemplo verídico que aconteceu com um seminarista. Então, um seminarista, ele, muitos anos atrás, uns 60 anos atrás, na época do Padre Pio, ele tinha um pai que era ateu, que era comunista e morreu impenitente, ou seja, recusando manifestar a sua fé, recusando a presença do padre. E ele rezava pela salvação do pai dele, mas ele desconfiava que as orações não serviam para nada e eram inúteis, porque era muito possível que o pai dele tivesse sido condenado. Mas ele soube, esse seminarista soube, que havia um frade
um fradezinho santo que vivia numa cidade chamada Pietrelcina, na Itália, seminarista também italiano, e que esse padre tinha um dom de Deus, né, de saber os mistérios do céu. Então ele escreveu para esse padre e perguntou: Frei Pio, eu tenho um pai que morreu assim, eu continuo rezando por ele, o senhor acha que eu devo continuar a rezar? E o padre respondeu a esse seminarista, né, e disse: meu filho, continue sim, porque por causa das suas orações, em previsão dos seus méritos, das suas orações, o seu pai foi salvo, ele não foi condenado. Olha só que impressionante. Padre, como isso aconteceu? Não sei, mas no mistério de Deus, no momento da morte, aquela pessoa teve um raio de arrependimento suficiente para que Deus o salvasse. Então o Padre Pio disse: continue a rezar, porque é claro que aquela pessoa estaria no purgatório, né? Continue a rezar, né? Em previsão dos méritos futuros, né? Porque para Deus não há tempo, para Deus não há presente, para Deus não há passado nem futuro, Deus é na eternidade, né? Então para Deus é uma eternidade. Então as minhas orações hoje podem servir para alguém que no passado, né, antes mesmo que eu nascesse. Interessante isso, é um mistério maravilhoso. Reze por pessoas que você talvez não tenha conhecido. Quando você for ao cemitério, é muito bom ir ao cemitério, fazer um ato de devoção, levar água benta, né, visitar os túmulos, né? Nós padres temos o costume de, sempre que passamos diante do cemitério, a gente faz a absolvição das almas, né? Fidelium anima per misericordiam Dei requiescant in pace, né? Que as almas dos fiéis pela misericórdia de Deus descansem em paz. Eu já vi uma piedade também, quando a gente era leigo, quando eu era criança, era muito piedoso isso, se fazia isso. Quando a gente passava diante do cemitério, a gente se benzia, né? Porque ali é um campo santo, estão enterradas pessoas que vão ressuscitar no último dia para a glória, para a salvação. Então é um campo santo, principalmente se for um cemitério cristão, católico, né? Então ali as almas ressuscitarão para a vida eterna. Então visite o cemitério, leve água benta, reze pelas almas. E eu gostava muito de visitar o cemitério quando era criança, e às vezes tinha aquele túmulo esquecido, sujo, onde não tem uma flor, não tem uma vela, você vê que está ali abandonado. Talvez seja uma alma esquecida. Talvez seja alguém que não recebe a oração de ninguém, seja porque a família não é católica, porque foi esquecido. Reze por aquela alma, reze uma Ave Maria por aquela alma, reze um Pai Nosso por aquela alma. E veja que caridade, talvez a única oração que aquela alma vai receber seja a sua. Ela esteja lá no purgatório, precisando de um empurrãozinho para chegar mais rápido diante de Deus. E quando ela chegar diante de Deus e ela souber, né, porque em Deus nós teremos esta ciência, então ela souber quem rezou por ela, quão agradecida aquela pessoa não ficará, e ela retribui as orações que você faz. Então as almas do purgatório, elas retribuem para nós, porque ao chegar diante de Deus, elas vão meio que pagar, vamos dizer assim, né? A gratidão é rezar por nós também. Você vai juntar amigos no céu. Então isso é maravilhoso, esse assunto é muito bom. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você tem alguém que já faleceu, que você reza por aquela pessoa, ou alguém que você parou de rezar porque achava que a pessoa estava salva. Não faça isso, continue rezando, porque nós não sabemos quando a pessoa entra no céu, primeiro ponto. E o segundo ponto, nós não sabemos se a pessoa foi condenada, por pior que ela tenha sido. Pode ter havido uma remissão na hora da morte. Vamos entregar o julgamento a Deus, tá bom? Então, queria lhe convidar para você me seguir nas redes sociais. Então, eu vou colocar aqui no primeiro comentário as minhas redes sociais, o nosso grupo de catequese do Telegram, o Instagram. Ficaria muito feliz de lhe ver lá, onde a gente pode interagir mais, né? A gente pode conversar e você vê outros assuntos que eu coloco lá e que não coloco aqui no YouTube, tá bom? Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.